O tema escolhido para hoje é a obra do Espírito Santo. Por que a obra do Espírito Santo? Por que não o Espírito Santo? Porque quando a gente se demora em estudar sobre o Espírito Santo, pode ser que a gente saia do que Deus revelou para nós. Né? Deus revelou uma parte da verdade. Nós vamos estudar a verdade pela eternidade. Então imagina que em poucos anos, quanto da verdade a gente pode abranger. A gente mal toca a superfície do plano da redenção. Então, o Senhor, na sua sabedoria, falou: esse assunto aqui não é para vocês. E eu queria começar com um texto inspirado, que diz: todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nestes últimos dias. Então, o Espírito de Profecia é uma fonte autorizada por Deus para nos revelar a verdade, para não deixar que a gente caia nos enganos dos últimos dias que surgiriam, não há enganos que já estavam presentes no passado. A Bíblia é a palavra de Deus, sim, mas depois que a Bíblia foi escrita, surgiram enganos. E atualmente estão surgindo enganos. E qual é o recurso que Deus usou para nos alertar? O Espírito de Profecia. É o antivírus dos últimos dias. Né? Você tem um computador, você não fica atualizando o seu antivírus, porque surge vírus novo. Deus deu um antivírus atualizado para nós, que é o Espírito de Profecia. E o antivírus ainda tem um problema, ele só pega vírus que já saiu. E o antivírus de Deus, ele pega vírus que vai sair, surgirão nos últimos dias. Deus dá o antivírus antes do vírus. Então nós precisamos recorrer ao Espírito de Profecia para não sermos enganados. Se nós não recorrermos ao Espírito de Profecia, ou já estamos enganados ou seremos enganados. Então que o Senhor nos ajude a não desprezar essa fonte divina de poder, divina de verdade, que nos esclarece, e em nada ela contradiz a Bíblia, só amplia o seu conhecimento. Olha o que diz de começo: a natureza do Espírito Santo é um mistério. Então não vamos estudar sobre a natureza do Espírito Santo. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não revelou. Essa é a questão. Deus não revelou, então para que querer explicar? Com fantasiosos pontos de vista, podem se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano. Você pode pegar texto aqui, texto ali, fazer então... é baseado na Bíblia? É. Baseado no Espírito de Profecia? É. Sim, mas são fantasiosos pontos de vista, que reúnem textos, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios, demasiado profundo para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Então, natureza do Espírito Santo é mistério, e sobre isso o silêncio é ouro. Não vamos falar sobre a natureza do Espírito Santo, vamos falar sobre a sua obra. Eva quis saber o que não lhe competia, que não era da sua alçada. O que aconteceu? Quis saber mais do que Deus tinha deixado para ela saber. Aí, às vezes, a gente quer saber mais. E esse assunto, irmãos, tem hoje invadido nossa igreja de uma forma avassaladora, e eu, sinceramente, eu não vejo vantagem em nem estudar com profundidade esse assunto para combater os que defendem ele. Porque se a gente for gastar tempo em debater com todos os opositores da verdade, nós não vamos fazer outra coisa. E a gente vai perder o tempo da alimentação do alimento sólido para nós. Então, o que Deus deixou para nós revelado é a obra do Espírito. É o que Ele vai fazer em nós. Né? Quem é o Espírito, como ele se comporta, sua natureza, etc. Olha, muitos mistérios. A gente não sabe os mistérios humanos, terrenos. Né? Por exemplo, por que a gente envelhece? Ninguém sabe. Ninguém sabe por que envelhece. Ninguém sabe por que uma pessoa está cansada, com sono, dorme e no outro dia está refeita. O homem até pode induzir o sono, mas por que do sono? Não é um mistério para o ser humano.
Por que você está com sede e bebe água instantaneamente a sede passa? É um mistério, ninguém sabe explicar isso. A água nem chegou na célula, você já perdeu a sede. Entende? Então, por que o peixe elétrico dá choque e ele mesmo não morre eletrocutado? Ninguém sabe. Então, são coisas tão comuns, que a gente não sabe. Eu ia querer saber a natureza da divindade. Quer ver outra coisa? A Bíblia diz que o homem casa-se com a mulher e os dois se tornam uma só carne. Deus, em Gênesis 5, verso 2, chama o casal de Adão. Adão, está se referindo a Adão e Eva. Mas são duas pessoas. Como é que é uma só carne se são duas pessoas? São dois ou são um? Entende? Aí Jesus fala, eu e o Pai somos um, mas são dois ou são um? Ah, mas Jesus foi gerado pelo Pai, sabe? São coisas que não competem a gente. Um pai que tem um filho, ele transmite suas características ao filho. Um pai sem começo tem um filho sem começo, não dá para explicar. Vocês estão entendendo que foge da nossa alçada? O que é um ser sem começo? Eu não consigo entender algo sem começo. Eu consigo entender algo sem fim, mas sem começo eu não entendo. A relação entre a divindade, como é que eles funcionam? Por que eu preciso saber isso? Eu não preciso saber isso. Entende? O que nós precisamos saber é muito simples. As crianças podem compreender o plano da redenção. Então não precisamos ir lá no grego, ver a palavra que está lá, como é que é e tal, sabe? Não estou dizendo que não é importante estudar grego, estou dizendo que isso não é essencial para a gente entender o plano da salvação. Então, natureza do Espírito Santo, o silêncio e ouro. Quais são os dois únicos tópicos que serão decisivos no final, que serão pedras de choque, serão elementos de controvérsia no final? Dois pontos doutrinários, quais são? O grande conflito só fala em dois, quais são? Sábado e imortalidade da alma. Só, não fala de natureza do Espírito Santo, não fala de trindade. Não é assunto para a gente discutir, não é assunto que vai causar divisão doutrinária no final. Tem dois assuntos, sábado e imortalidade da alma, só. Então, eu respeito as pessoas que creem diferente, convivo bem com elas, não tem problema algum, não faz diferença para mim a forma como elas creem, entende? Considero meu irmão em Cristo e nos unimos naqueles pontos que são, de fato, que fazem, que são, assim, afeta o cotidiano da vida cristã. Esse fato não afeta o cotidiano da vida cristã. Se você crê que o Espírito Santo é uma pessoa ou não afeta o cotidiano. Que diferença faz? Você vai deixar de guardar o sábado? Você vai ter 3 mulheres? Você sabe, não faz diferença. Então, se você crê assim, eu não vou te confrontar. Agora eu peço também que você não tente me convencer. Eu te respeito e acho que a gente não deve contender sobre esse assunto. Vamos nos firmar naquilo que está revelado, naquilo que é importante, aquilo que produz resultado na nossa vida. Prático, resultado prático. Todos que aceitam a Cristo como um Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunha. Aceita a Cristo como Salvador pessoal? O que o Espírito Santo faz? Ele vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunha. Olha só que bênção. Atos dos Apóstolos 49. Ninguém pode ter adequada compreensão da palavra de Deus sem a iluminação do Espírito Santo. Sabia bem? Ninguém, não consegue. Não consegue. Você pode ler, não tem o Espírito Santo para iluminar, você pode até decorar, mas não vai ter compreensão. O Espírito ia ser dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. Gente, que declaração forte. Vocês estão entendendo? Ia ser dado. Não foi dado, então. Está dizendo que ele ia ser dado para isso, para essa finalidade. Sem o sacrifício de Cristo, o papel do Espírito Santo... Não, sem o papel do Espírito Santo, o sacrifício de Cristo não tem valor algum. O Espírito ia ser dado como sem o Espírito, o sacrifício de Cristo... Por quê? Esse negócio é muito sério. Jesus poderia ter morrido na cruz, como de fato morreu,
e não ter servido para nada se não fosse o papel do Espírito Santo. Vocês estão entendendo a importância do papel do Espírito? Não estamos diminuindo em nada o sacrifício de Cristo, em nada, absolutamente em nada. É uma glória. Muitas verdades os discípulos só compreenderam depois que receberam o Espírito Santo. Então imagina o seguinte, Depois que Jesus ascendeu ao céu. aqui nós temos 3 enfermeiros nessa reunião aqui, 3 enfermeiros. Nessa poltrona aqui tem 3 enfermeiros. Você vai lá no médico, o médico dá o... Tem 4? Aí você pode dizer. Aí, 4 enfermeiros. Gente, a maior concentração de enfermeiro por metro quadrado aqui nessa cidade. Mais que o posto aí. Você vai lá no médico, faz exame, ele dá o diagnóstico, ele receita o remédio, você compra o remédio e deixa em cima da mesa e não toma. Quem resolveu? Nada. O sacrifício de Cristo está lá, é o remédio. Mas se você não toma, não resolve. Quem ministra o remédio para nós é o Espírito Santo. É Ele que ministra o remédio. Por isso que diz que sem o Espírito Santo, o sacrifício de Cristo não seria de nenhum proveito. Porque você não tomou. Você não foi convencido do pecado, você não foi convencido da necessidade do remédio. E recebereis poder. Meditação matinal de 1988, se não me falha a memória. Que bênção de livro, hein? Que bênção de livro. Sem a iluminação do Espírito de Deus, não seremos capazes de discernir do erro a verdade. Por isso, que não vai conseguir se achegar a Cristo, a gente não discerne nada. E sucumbiremos sob as astutas tentações e enganos que Satanás fará vir sobre o mundo. Olha, fará vir, é futuro, ó. Astutas tentações e enganos que Satanás fará vir, coisa nova, coisa aperfeiçoada para o povo do tempo do fim. Nós não seremos capazes de discernir esses enganos. E de onde vem o maior engano? De onde vem o maior engano? De dentro. O maior engano vem de dentro. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Mas será que não está trocado no meio do caminho, não? Qual? Não seremos capazes de discernir o erro da verdade? Discernir do erro a verdade. Pode ser. Eu peguei do jeito que estava no aplicativo. Pode ser que... a gente vai conseguir distinguir entre o erro e a verdade, entendeu? Vem ali e tal, aceita do jeito que vem, não engole e acha que está tudo certo. Como é que foi na época de Cristo? Como é que foi na época de Cristo? Eles aceitaram Jesus? Não. Por quê? Porque o erro veio de dentro dizendo que Jesus era impostor e eles aceitaram o erro. Não estudaram por si mesmos. Não buscaram diretamente de Deus, não se humilharam pedindo a direção. Uns poucos aceitaram. Assim, a história vai se repetir. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade. Você quer resistir ao pecado? Criançada, vocês às vezes têm dificuldade de obedecer o papai e a mamãe algumas vezes? Tem algumas dificuldades? Às vezes tem. Então, tem que pedir o poder do Espírito. Tem que pedir o poder do Espírito. Senhor, me dá o poder do Espírito para resistir o pecado, para resistir a tentação. Né, Maitê? Tá certo. Maitê está concordando. Entendeu, Carlos? Entendendo, filho? As crianças podem pedir o poder do Espírito, porque o Espírito também é dado às crianças. Nós vamos ver mais à frente aqui. Tá? Por ele quem? O Espírito Santo. O crente torna-se participante da natureza divina. Oh, que bênção ser participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer quantas tentações? Todas. Mas quais tentações? As tendências hereditárias e cultivadas. Não é só as cultivadas, as hereditárias também. É um poder dado por Deus para vencer todas as tentações hereditárias e... Você sabe qual a diferença de hereditária e herdada, Bia? Não? Hereditária é aquela que você já nasce com ela, aquela tendência. Hereditária e herdada é a mesma coisa. Hereditária e cultivadas. Hereditária ou herdada é aquela que você já nasce com ela. Por exemplo, o vô nasceu com tendência ao alcoolismo. Os meus 2 avós mamavam bem. E eu descobri isso
já com 15 anos de idade, quando minha mãe foi passar pinga na minha cabeça para tirar caspa, e eu fiquei alucinado. Eu queria lamber as gotinhas, já contei isso para vocês, eu fiquei numa euforia tremenda. Eu descobri nesse momento que eu tinha uma tendência para o álcool. Agora, o Espírito Santo pode me dar força para nunca beber? Para não ser alcoólatra? Pode. Só por Deus. Que se eu for confiar em mim, já era. E cultivada? O que é cultivada? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu faço sozinho lá no segunda-feira. Você tem que fazer o quê? Cultivar. Vou dar um exemplo de cultivadas. Mariana nunca tinha tomado refrigerante na vida dela. Não sabia gosto de refrigerante. Aí fomos para uma festa de aniversário. Nós levamos o lanchinho dela. A gente já sabia o que ia poder acontecer, e ela também tinha alergia à lactose. Bom, nós levamos o lanchinho, mas esquecemos de levar uma bebida. Chegou na hora, pai, estou com muita sede. Eu fui procurar água, não tinha água. A não ser da torneira, e era um prédio velho, foi isso aqui da caixa, disso aqui deve estar calamidade. Eles alugaram um lugar lá e sem condições. Não tinha um filtro, nada, água mineral, nada. Suco, nada. Eu pensei, o que eu vou fazer? Peguei só da limonada, que eu achei assim, o menos pior, pelo menos não tem corante. Falei, filha, toma isso aqui, que é o menos pior que o pai encontrou. E dei para ela beber só da limonada. Ela pôs na boca. Pai, eu não consigo. Eu já beberia com maior tranquilidade. Por quê? Eu já tenho uma tendência cultivada para gostar daquilo. Eu bebi a vida toda refrigerante. Então eu já tenho aquele gosto. Ela que nunca tomou teve uma repulsa. Tem a tendência cultivada àquilo que a gente faz e acostuma e acaba gostando do eu. Então Deus tem poder para nos livrar das tendências herdadas, aquelas que nós nascemos com ela, e das cultivadas, aquelas que desenvolvemos ao longo. Meu avô nunca bebeu refrigerante, entendeu? Meu pai provavelmente pouquíssimo, porque não era padrão. Na nossa casa era só em dia de festa, e olhe lá, era um pouquinho. Então eu não desenvolvi esse gosto pelo... não nasci com isso, mas desenvolvi porque na minha época já se tomava mais. Mas Deus tem poder. E além de vencer as tendências, Ele grava o seu próprio caráter em sua igreja. O caráter de Cristo é gravado em nós. Motivou tanto que tinha uma época que ele não bebia água, só bebia refrigerante. Foi difícil de tirar. Por 15 dias parecia um zumbi. Fiquei 15 dias em estado de abstinência complicada. Eu nunca senti isso na vida, de ficar assim. É específico mas tudo bem. O Espírito Santo toma as coisas de Deus e as revela àqueles que sinceramente procuram o tesouro celestial. Para quem que o Espírito Santo revela? Para quem sinceramente busca o tesouro. Você quer buscar o tesouro celestial, meu bem? Quer, Thomas? Quer, Carlos? Quer, Bia? Buscar o tesouro celestial? O Espírito Santo vai revelar para vocês. Mas tem que querer. Mais do que o alimento. Quando chega assim na hora do almoço, não dá uma fominha? Às vezes uma fomona, não é? E aí dá uma vontade de almoçar, não dá? Hein, Cafu, como é que foi o dia de jejum na sexta-feira? Não dava com aquela vontade? Essa vontade a gente precisa pedir para Deus, a gente ter essa vontade pela sua palavra. Se nos submetermos à sua orientação, Ele nos guia a toda a luz, não é parte da luz, a toda a luz. Toda a luz. Portanto, sejam todos cuidadosos. Isso aqui tem que ser cuidadoso mesmo. Quando alguém pergunta, o que você acha disso? Eu acho, eu penso. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Se a gente pode ficar falando eu acho, eu penso. Portanto, sejam todos cuidadosos. Estou falando de assuntos espirituais, não estou falando assim, você acha que vai chover amanhã, não é isso, tá? É assuntos espirituais, assuntos doutrinários, sobre a verdade. Portanto, sejam todos cuidadosos quanto ao que dizem. Se não sabem qual é a vontade de Deus em algum assunto, nunca falem usando o eu penso ou assim suponho. Se não sabem uma coisa definida, digam-no e deixem a pessoa fiar-se inteiramente em Deus. Você não sabe? Olha, procura com Deus, Ele tem a resposta certa. Muitas pessoas nos procuram pedindo orientação, algumas delas a gente não sabe responder. Algumas delas não sabem. Essa semana mesmo teve um... Digam não é o quê? Digam que não
Digam que não sabe. Olha, diga, eu não sei, eu não tenho um assim, diz o Senhor, para lhe dizer. Então, procura na sua palavra, procura em Deus a resposta. Eu vou orar para que Deus te ilumine, mas não falar eu acho, penso que é assim, porque você pode encaminhar a pessoa para uma coisa errada. Né? Então, essa semana mesmo tivemos uma situação aí que foi difícil para opinar. Questão de casamento, divórcio e recasamento. Às vezes são situações que a gente não tem conhecimento e não sabe. É melhor dizer, olha, vá a Deus, peça a Ele que Ele te oriente. Do que a gente falar suponho, eu acho, penso. Então, o acho não serve nesse caso aí. Esse espírito gosta de dirigir-se às crianças. Esse espírito, que é o Espírito Santo, gosta de dirigir-se a quem? As crianças. Sabia disso? Que o espírito gosta de se dirigir às crianças? Sabia, Thomas? Maitê? Não estava vendo. Oh, meu amor, você sabia que o Espírito Santo gosta de falar com você? E desvendar-lhe os tesouros e belezas da palavra de Deus. Uau! Com quantos anos Jesus foi ao templo e deu aula para os doutores? 12 anos. Você acha que ele começou a estudar com 11 e meio? Não. Muito bem. Olha só, queria que vocês lembrassem desse texto, que o Espírito Santo gosta de falar com as crianças. Ele gosta. Então as crianças precisam dar oportunidade para ouvir o Espírito Santo. Na oração. Depois que ora, fica um pouquinho quietinho assim, um tempinho assim para o Espírito Santo falar a sua mente. Quando você lê, não lê rápido só para cumprir tabela, tem que ler, não. Leia, para assim, Senhor, o que o Senhor está falando para mim nesse parágrafo, nessa frase? Deixa o Espírito falar para você, você entendeu bem? Lê devagarzinho, não precisa ler muito. Eu tenho que ler esse livro 3 semanas, não. É bom ler bastante, mas é bom ler bastante com qualidade. Leia meditando, não entendeu a palavra, vai no dicionário, pergunta para o papai e para a mamãe, lê de novo, se coloca na história. É muito legal se colocar na história, viu, Bia? Quando você for ler sobre os 3 hebreus que ficaram em pé na estátua, pensa que você é um deles ali. Que você está naquela situação. Morrer ou ajoelhar? Né, meu bem? Né, querida? Quando você está lá está lendo lá a história de Daniel, é aqui, meu amor, que está beliscando aqui. Lê a história de Daniel, está lá naquela mesa caprichada do rei, né? Tudo de atrativo, né? Sorvete com chantilly, chocolate, fondue, aquelas coisas todas, pizza com borda recheada, churrascão, aquela coisa tudo lá assim, você está ali, não, só vou comer o tomate. E o tomate estava sem tempero. E agora? E estava meio verde ainda. Espírito Santo dá poder. Tá bom? Aí você fala, Senhor, o que eu faço? O que é a minha posição? Como é que eu devo agir? O Espírito Santo, ele pode te orientar na hora de falar e na hora de ficar quieto. Tem hora que tem que ficar calado. Tem hora que tem que falar. Às vezes na hora de falar a gente não quer porque vai levantar polêmica e tal. E tem hora que a gente vai falar e não é hora oportuna, causa polêmica sem necessidade. Então só o Espírito Santo pode dizer a hora da gente falar, a hora da gente calar. Eu já vi pessoas levantando na igreja, interrompendo o sermão, e foi uma bênção. E já vi pessoas levantando na igreja, interrompendo o sermão, e foi um caos. Qual a diferença de ser uma bênção e ser um caos? Um foi usado pelo Espírito e o outro não. Se o Espírito falar, levanta e fala, levanta e fala. Se o Espírito não falar, fica quietinho. Não vai defender a sua causa, é a causa de Deus. É a causa de Deus. Você não está sendo ofendido pessoalmente. Se Deus fala, fica quietinho, escuta.
Ora pela pessoa intercessoriamente, pelos outros que estão ouvindo, para que Deus os esclareça. Mas se Deus falar para levantar, meu irmão, pode ser, a sua personalidade pode ser de ficar quieto, não importa, levante e fala. Mas tenha certeza que é o Espírito de Deus que está impelindo você, e não o seu desejo de combatividade. O grande objetivo da educação. Aí, gente, vocês estão estudando, né? Vocês estão fazendo o tal do homeschool, não estão fazendo homeschool? Estão lá o homeschooling, não estão fazendo? Isso. O grande objetivo da educação qual é? Habilitar-nos a usar as faculdades que Deus nos deu, de tal maneira que exponha melhor a religião da Bíblia e promova a glória de Deus. Amém. Para que é educação? Para a gente usar aquilo que Deus já nos deu, para a sua glória. Para a sua glória. Né, Cafu? Você escolheu ser missionário, vai fazer um curso agora de missionário, 1 ano de curso, né? 1 ano de curso ou 2? 1 ano de curso, que Deus o ajude e o abençoe nessa sua decisão de se preparar melhor para expor melhor a religião da Bíblia e promover a glória de Deus. Amém. Tá bom? Os anjos assistiram, olha só, eu quero que as crianças escutem isso aqui, com os 2 escutadores, abre os 2 escutadores. Os adultos podem escutar também, se ficarem quietinhos. Os anjos assistiram a Jesus. O que se assistiram não é ficar olhando, tá, gente? Assistir tem outra conotação, é ajudar, é cooperar, é servir. Os anjos assistiram a Jesus quando ele viveu na terra sob a orientação do Santo Espírito de Deus. Jesus viveu na terra sob a orientação de quem? Do Santo Espírito de Deus. Quem que orientava Jesus? O Santo Espírito de Deus. Orientava fazendo a vontade de seu Pai Celestial para que pudesse dar uma correta demonstração de caráter, que fosse um exemplo para quem? Para as crianças e os jovens. Jesus foi um exemplo para as crianças. Quando Jesus foi criança, ele foi exemplo para as crianças. Quando ele foi jovem, e qual foi o exemplo de Jesus como criança? De obediência ao pai e à mãe, de fidelidade, de total submissão à vontade de Deus, de bondade, repartir as coisas. Você já viu Jesus na competição? Eu vou ser o primeiro, correr, eu vou ganhar. Não tem isso. Diz que muitas vezes ele dava a sua parte da comida para os outros. Entende? E a gente precisa ensinar nossos filhos a abnegação. Nossos filhos precisam entender que eles não são os primeiros. Então é muito importante que os pais ensinem os filhos a cortesia, a abnegação, além da obediência. A obediência é o primeiro passo, né? Mas depois da obediência precisa ensinar a abnegação. É tão lindo uma criança abnegada. Podia dar exemplo de todos vocês aqui. São uma bênção as crianças daqui, uma bênção. Uma bênção. Eu fico encantado com as crianças que frequentam aqui, que moram na vizinhança, que os pais educam em casa nos caminhos do Senhor, que as mães estão 100% do tempo ali com os filhos. É muito diferente. Quem não conhece, 5 minutos já dá para ver a diferença. As crianças aqui, tem 5 crianças aqui, você não ouve um barulho, não vê ninguém levantando, não vê ninguém, sabe? Estão escutando. Uma bênção. Isso é raridade. Isso é só o poder do céu. O Barão tinha 75 crianças. Né? 75 crianças. E quando nós íamos visitar as igrejas lá fora, eles perguntavam se essas crianças eram desse mundo. Exatamente. Tem mais um texto sobre criança aqui. E você não sabe que testemunho que é esse, viu? Uma família bem ordenada fala mais que todos os sermões juntos. Todos os sermões juntos, uma família bem ordenada fala. Porque não tem contra-argumento. Você vai falar o quê? O que você vai falar? As crianças reverentes prestando atenção, interagindo. Não tem argumento. O estandarte da verdade pode ser erguido por homens e mulheres humildes. E os jovens e até as crianças podem ser uma bênção para os outros. Amém. Revelando que a verdade tem feito por eles. Amém? Você quer ser assim, bem? Que belezinha. Você quer revelar a verdade de Deus? Que o Deus fez por você? Amém. Quer, Thomas? Que bênção, né, Carlos? Bia? Você é estandarte da verdade. E aqui era Maitê também. Hã? Maitê também.
Depois eu vou conversar em particular com ela, que ela fala um outro idioma. Ela tem dificuldade no português ainda, mas ela... Que bênção, né? O estandarte da verdade pode ser erguido por homens e mulheres humildes, porque precisa ser usado por Deus. Precisa saber que nossa dependência é total de Deus. E os jovens e até as crianças podem ser uma bênção para os outros. Aquela pequena menina que não tem a Bíblia, não traz o nome, que era escrava. Vocês sabem a história. Essa menina me encanta. Me encanta. Ela tinha todos os motivos para ser revoltada. Todos os motivos. Seu país foi invadido, pessoas foram mortas, possivelmente parentes. Ela estava separada dos pais, não sabe o que aconteceu com os pais dela. Estava lá como escrava. E ela foi uma bênção para o seu Senhor. Não foi só a cura de Naamã. Foi a salvação dele. Ela levou a salvação para aquela casa. Uma menininha que estava lavando louça, que nem o nome tem na Bíblia. Não importa o seu serviço, não importa a sua escolaridade, não importa o seu tamanho, você pode ser usado por Deus para salvar pessoas. Eu queria fazer agora uma experiência com as crianças aqui. Fazer uma interrupção, depois eu continuo, falta pouco. Faltam 6 slides só, mas eu vou fazer 6 slides, é rapidinho. Eu queria chamar... Quem quer vir aqui vai sujar o rosto de carvão. Então vem quem está disposto a sujar o rosto de carvão. Veio, né? Então tá. Vou sujar o seu rostinho. Tá. Um momentinho. Beleza? Eu queria mais um. Eu preciso de 2 aqui. Eu preciso de 2. Quem gostaria de vir? Deixa uma menina, Thomas. Deixa. Uma menina. Se elas quiserem. Se não tiver menina, a gente parte para os meninos. Uma menina que queira vir aqui sujar o rostinho. Não quer. Vem, Thomas. As minhas não quiseram. Elas têm mais dificuldade com essas coisas. A gente tem que entender. Então, assim. Pronto. Agora sim. Calma. Nós vamos dar oportunidade para sujar todo mundo. Agora é o seguinte. Vamos, vocês estão olhando para lá, ó. Vai lá. Sabe o que essa manchinha representa? Representa os nossos pecados. A sujeira que tem dentro do nosso coração, na nossa alma, coisas que não deveriam estar e estão ali. Aí, eu vou falar pro Carlos, pro Thomas se limpar. Limpa a sua sujeira, Carlos. Thomas, limpa. Só vai sujar minha mão. Não, você tem que se virar, filho. Você tem que se virar. Limpa a sua sujeira. Tá bom, já tá bom. Já deu para ver que não resolveu. Cuidado com a camisa, não vai encostar na camisa. Então, agora eu vou pedir para o Carlos se limpar. Só que eu vou te dar um espelho e vou te dar um paninho com água. Agora eu vou segurar o espelho para você poder usar melhor a sua mão. Depois a gente faz uma segunda etapa, tá bom? Isso. Já tá bom, já ficou bom, ficou lindo. Tem mais um pedacinho aqui, nesse cantinho, lá, aquele cantinho. Isso. Você não encosta na cabeça. Tem mais um pedacinho aqui. Isso, tá bom. Agora olha pra cá. Olha pra lá. Tem diferença entre os dois? Carlos, dá uma capuchadinha a mais, que às vezes a gente não confessou todos os pecados. Vamos lá. Então, ficou um aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Bem, aí tá bom, beleza. Tá fazendo outro trabalho. Tá bom, só pra... Ok?
Obrigado. Dá ajuda. Senta lá, que se você quiser ir no banheiro se lavar, pode ir lá, tá? Ou se você quiser usar isso aqui, também pode. Aqui, ó. Obrigada, mamãe. Isso. O que a gente quer ilustrar com isso? O que é o espelho? Deixa eu usar o espelho também, coitadinho. Pode usar o espelho. O que é o espelho? O espelho é a lei de Deus que mostra o nosso pecado, mas a gente só consegue enxergar os nossos erros se o Espírito Santo nos mostrar. Rapidinho, né? Rapidinho. A gente só consegue enxergar os nossos erros se o Espírito Santo nos revelar. E agora, o que é essa água e esse paninho? O que é a água e o paninho? Que limpa o pecado. O que é? O que é? Quero que as crianças respondam. O que é? O sangue de Jesus, meu amor. Que belezinha. A graça de Cristo. A graça de Cristo, então, vem e nos limpa o pecado. Quando o Thomas quis se limpar com as suas próprias mãos, só atrapalhou. Além de não limpar, sujou a mão. Então, quando a gente quer fazer uma autolimpeza... Às vezes a gente se suja e nem sabe que está sujo. Nem sabe. É porque você pôs o carvãozinho, ele viu, mas... Às vezes você está todo sujo, não sabe que está sujo. Se um espelho, Nem sabe. ou alguém vai falar, como é que você vai saber? E às vezes sabe que está sujo e quer se limpar e só piora. Só piora, ela suja a mão. Além de não limpar, sujou a mão. E de se bobear, suja a roupa. E se bobear, suja os outros também. Entendeu? É complicado. Então, nós temos que nos valer da graça de Cristo, do poder do Espírito para nos orientar, mostrar onde nós estamos a sujeira, para pegar, nos habilitar a pôr o paninho lá na água e limpar. Entendeu? Vocês entenderam? Que a gente não consegue fazer essa obra sozinho? Então, se você quiser fazer essa obra sozinho, você não consegue. Precisa do poder do Espírito. Então, temos que pedir o poder do Espírito. Pedir. Tá bom? Vamos terminar aqui. Qual é a obra específica do Espírito Santo? Esta é a obra específica do Confortador. Transformar o coração e o caráter para que os homens possam andar no caminho do Senhor. Essa é a obra específica. Tem que transformar o caráter, o coração. Então, um caráter que está sujo, cheio de carvão, ele limpa e deixa bonitinho. Tá bom? Um caráter enrugado, deixa lisinho. Transformar o caráter para que possa andar no caminho do Senhor. Esta é a obra específica do Confortador. Específica. Ele tem várias obras, mas essa é específica. No futuro, isso aqui é para nós. Talvez as crianças, não sei se vai dar tempo, mas no futuro, homens nas posições comuns da vida. O que são posições comuns da vida? Engenheiro mecânico, marceneiro, bancário, enfermeiro, né? Apicultor, cozinheira, homens nas suas nutricionista, homens nas suas funções comuns, dona de casa, homens nas suas funções da vida serão impressionados pelo Espírito do Senhor a deixar sua ocupação habitual e sair a proclamar a última mensagem de misericórdia. Amém. Ninguém está autorizado a impedir esses obreiros. Ninguém. Deve-se desejar-lhes bom êxito ao se colocarem a caminho para cumprir a grande comissão. Quem chama essas pessoas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ungir essas pessoas. É Ele que vai designar essas pessoas. É Ele que vai mover essas pessoas a fazer essa obra. Eu tenho a impressão que esse tempo está muito perto, já não estamos nele. Agora vamos falar duas situações do pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado de persistente recusa de atender aos convites para arrependimento. Uma vez nós demos carona para uma senhora, eu não sabia nem quem era, estava na rua, eu vi a pessoa, parei com a sacola e tal, e ela entrou, era uma adventista. E aí a gente conversando, e ela falou, olha, eu sou adventista, mas eu ando muito triste, eu estou desanimado, eu sei que vão me perder. Mas como, irmã? Não, é porque eu pequei contra o Espírito Santo. Mas, irmã, como é que a senhora sabe? Não, porque eu xinguei o Espírito Santo. Falei, mas esse não é o pecado contra o Espírito Santo. Xingar o Espírito Santo não é um pecado contra o Espírito Santo.
ela estava arrependida, aquilo estava incomodando ela. Mas ela estava com um conceito errado, ela podia pedir perdão sobre aquilo. O pecado contra o Espírito Santo é a recusa persistente de atender aos convites de arrependimento. Então você ouve, rejeita, ouve, rejeita, ouve, rejeita. A uma hora não ouve mais. Não é porque Deus não fala mais, que você não ouve mais, você vai se distanciando. Cada vez que você ouve e rejeita, você dá um passo para trás. Um passo para trás, a voz vai ficando mais fraca, mais fraca, mais fraca, você não ouve mais. É que nem calo. É. Para tocar violino, você precisa calejar, não precisa calejar. Ou seja, aquilo ali começa a doer no violão também. A gente põe os dedos lá, no início dói. Depois vai criando uma pele que não tem mais sensibilidade. Não tem, nesse caso é até bom, né? Que a gente tenha calma, o pé, quando é muito delicado, né? Sente tudo. Mas depois que vai ficando grosso, não sente mais. Sim. E assim, tem coisas que são boas, nesse caso do dedo, do pé e tal. Mas tem coisas que são ruins quando o negócio é espiritual. Quando a gente passa a não sentir mais a voz do Espírito Santo falando conosco. Então, outro pecado contra o Espírito Santo. Olha só. O que constitui o pecado contra o Espírito Santo está em voluntariamente atribuir a Satanás a obra do Espírito Santo. Isso é muito sério. Essa definição é pouco falada dela. Um é a persistência. Um tem a persistência em recusar. Outra você se coloca voluntariamente. Você voluntariamente, essa é obra do diabo, não é do Espírito Santo. Então, o Espírito de profecia, ele é de Deus? Voluntariamente Satanás, a obra do Espírito Santo. Não é o Espírito de profecia, não é de Deus? Você fala que é do diabo. Expulsa o diabo pelo poder de Beelzebul. É isso aí. Esse é pecado contra o Espírito Santo. Você atribui ao diabo a obra do Espírito. Então, muito cuidado como a gente trata o Espírito de profecia, muito cuidado quando a gente... uma pessoa que está falando imbuída pelo Espírito, e a gente pode fazer... Isso é muito sério. O pecado contra o Espírito Santo é muito sério porque não tem perdão para ele. Muito sério. Quando ensinar os filhos? Quando ensinar os filhos? Das 7 às 8? Ou da meio-dia às 6? Ou de 7 a meio-dia? Lê para nós, Daniel, lê para nós. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, 6 e 7. Para você fazer isso, tem que estar com o filho. Não adianta você estar trabalhando fora, a esposa trabalhando fora, e o filho no... Você tem que estar com o filho. Levantando, andando, sentando, tem que estar junto. Mas como é que eu vou fazer? O Senhor te guia, tem orientação para tudo. Esse não é o tema agora, mas essa é a ordem de Deus. Se você quiser salvar seus filhos, você tem que seguir a orientação de Deus. Hoje eu tenho ficado muito triste, que eu tenho visto assim, uma enormidade de jovens apostatados. Enormidade, não são poucos, muitos. A grande maioria dos meus conhecidos ou estão completamente apostatados, ou vão na igreja como vão a um clube. Vão lá só para encontrar os amigos e tal, mas sem interesse pelas coisas espirituais. Isso é muito triste. Preparados para a vida profissional. Preparados para a vida profissional. Sabem inglês, tocam instrumento musical, estão boa faculdade, ou estão numa boa escola, são isso e aquilo. Mas espiritualidade... Desqualificado para o céu. É complicadíssimo. Então, eu faço um apelo, se você está me ouvindo, dedica tempo ao seu filho. Prioriza as coisas espirituais, ele vai te imitar. O filho vai te imitar. E se ele perceber que você se dedica só para as coisas materiais, ele vai seguir esse caminho. Valoriza as coisas espirituais, que ele vai valorizar também. Mas e como é que fica assim, meus futuro, eles vão ser o quê? Vão ser nada na vida e tal.
E se não estudar, eu não estou dizendo para não estudar, estou dizendo para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, para Deus dirigir. E se Deus dirigir para que ele não estude, que não estude. João Batista não estudou em escola nenhuma. Nem Jesus. Como é que era o planejamento de Jesus? Olha o planejamento de Jesus. Tão plenamente vazio do próprio eu era Jesus, que não elaborava planos para si mesmo. Aceitava os que Deus fazia a seu respeito. E o Pai os desdobrava dia a dia. Assim devemos nós confiar em Deus para que nossa vida seja uma simples operação de sua vontade. É difícil isso aí, é muito difícil. Ainda mais, assim, eu falo por mim, eu estudei planejamento, eu dava aula de planejamento, a minha esposa gosta de planejamento, até muito mais que eu. Ela gosta de planejar mais a longo prazo, eu gosto de planejar a curto prazo, mas aqui está falando para planejar a curtíssimo prazo. Você pode até planejar, mas deixa Deus executar. O provérbio diz assim, o planejar é do homem, mas o executar é de Deus. Você planeja, mas deixa o Senhor executar. Deixa o Senhor executar. E se sair diferente do seu plano, o meu plano ontem não era tampar buraco. Certamente não era tampar buraco. A chuva fez uma valeta enorme, o André veio nos ajudar aqui. Não tinha esse plano. Eu não tinha nem o plano que abrisse a valeta. Mas foi ali que nós vimos a mão de Deus, os anjos nos ajudando, diferente do que eu tinha pensado. O irmão tem uma ideia, eu achei que podia ser diferente, mas acabou confirmando a ideia dele. E foi assim, providência para a gente entender que Deus estava segurando aqueles pneus ali. Amém. Os anjos segurando. A gente viu a mão de Deus ali, foi uma experiência enriquecedora para nós, do ponto de vista espiritual. Então Deus sabe o que é melhor para nós. Então, aceita os planos que Deus faz para você. Às vezes você não quer estar onde está. O irmão Carlos talvez nunca tinha pensado de mudar lá para... Como é que chama o lugar, irmão? Passatempo. Passatempo. O irmão Carlos nunca tinha planejado de ir para o Passatempo. Mas... A gente gosta muito daquele. Mas o Senhor desdobra diante de nós os seus planos. Deus desdobra o seu plano diante de nós, dia a dia. Não confiar em nós mesmos, confiar em Deus.